Bom, gente, essa semana a gente vai relembrar e formalizar algumas coisas que a gente já falou semana passada e depois relembrar sobre probabilidade, que vocês já devem ter trabalhado em matemática, e fazer a relação entre como que eu vou usar as regras da probabilidade para calcular probabilidade de ter determinada característica nos filhos, tá? Sabendo das características dos pais. Então, lembrando lá da primeira lei de Mendel que a gente viu semana passada, Mendel, estudando as ervilhas, ele formulou duas leis. A primeira delas é a segregação independente dos fatores, tá? Então, ele não chamava de gene, ele não sabia o que eram alelos, mas o que que é? Ele chamou esses alelos, que a gente sabe hoje que são alelos, de fatores de herança. E ele dizia que os fatores de herança que determinavam uma característica em especial se separam aleatoriamente durante a formação dos gametas. Então, se o pai tem dois P maiúsculo, por exemplo, na hora de produzir gametas, ele vai produzir gametas com apenas um tipo de alelo, porque você tem os dois, um tipo. Só que se ele tem os dois, Pzão e Pzinho, metade dos gametas dele aleatoriamente vão receber o Pzão e a outra metade aleatoriamente vão receber o Pzinho, ok? Já cada descendente vai ter um fator vindo de cada progenitor, então um da mãe e um do pai, tá? E qual que ele vai receber? É aleatório. Então, se é aleatório, segue as regras da probabilidade, tá? Outra coisa importante que ele determinou foi a lei da dominância. Então, os filhos vão ter apenas vão expressar, vão apresentar no fenótipo apenas uma das duas características. Sendo que, o que determina isso? Quais são os alelos, os fatores de herança que eles receberam dos pais e qual é a relação de dominância entre eles. Então, lembrando que a ervilha, por exemplo, o verde na ervilha é dominante sobre o amarelo. E que aquela característica que é dominante, ela vai se manifestar mesmo que ela esteja apenas em dose única, seja apenas um fator, ela se manifesta. Enquanto que as características recessivas, você precisa ter ela em dose dupla, você ter os dois fatores iguais e recessivos para que ela se manifeste. Então, vamos lá olhar para as leis da probabilidade. Então, quando está produzindo espermatozoides e óvulos, a gente está jogando moedas, tá? Então, você tem a chance, meia chance de cara e meia chance de coroa no pai, aqui, e meia chance de cara ou meia chance de coroa no óvulo, na mãe, tá? Se a gente for olhar para as caras e para as coroas, por exemplo, o que acontece com a cara e com a coroa? Eu tenho um meio de chance de ser cara e um meio de chance de coroa. E o dado? O dado tem 6 lados e tem 1/6 de chance para cada uma das possibilidades, tá? Então, qual que é a minha probabilidade de ter uma cara e o número 1 no dado? Se eu rodar uma moeda e um dado. Bom, eu vou ter meio da cara e 1/6 do dado. Se eu quero as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então eu vou multiplicar uma probabilidade pela outra, tá? Posso fazer assim, eu vou ter o resultado igual. Agora, ou, se eu tenho um dado e eu quero números ímpares, por exemplo, então eu vou ter 3 possibilidades. Só que pode ser qualquer uma dessas 3 possibilidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas possibilidades, porque o que eu estou interessada é o ou. Então, números ímpares vai ser o 1, ou 3, ou o 5, que é metade da chance, tá? E números pares, pode ser o 2, pode ser o 4, ou pode ser o 6. Legal? Então, quais são as regras? Quando eu quero uma coisa e outra, eu multiplico a probabilidade de A pela probabilidade de B. Já quando eu quero uma característica ou outra, então eu vou pegar a probabilidade de A e somar a probabilidade de B. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, essa é uma característica dominante, que é uma doença, um tipo de nanismo, tá? É a acondroplasia. Então, se eu tenho um pai que é anão e é heterozigoto e uma mãe que é normal, e eu vou sortear, então, na hora de produzir espermatozoides, esse pai pode produzir espermatozoides Dzão ou Dzinho. Já a mãe só produz óvulos Dzinho. Qual que é a probabilidade de eu ter um filho anão? Então, eu vou multiplicar a probabilidade de um Dzão aqui, mas tanto faz qualquer uma desses outros. Então, tem que ser esse ou
esse, tá? Então, eu somo essas duas probabilidades aqui, que é 1/4 com 1/4, que dá meio, ok? Pegar uma doença recessiva, uma característica recessiva, como é o caso do albinismo, tá? Então, você tem pais normais, os dois são heterozigotos pro albinismo. Para que a criança seja albina, ela tem que ter os dois alelos recessivos, porque é uma doença recessiva. Então, caso de E. Então, ela tem que receber o espermatozoide com azinho e o óvulo com azinho. Então, ela vai ser azinho, azinho. Então, eu vou multiplicar a probabilidade do óvulo com azinho com o espermatozoide com azinho. Aqui é meio e aqui é meio. E um vezes o outro, aí é 1/4. Outra forma que a gente usa para fazer esse tipo de cálculo é usando, então, esses quadradinhos aqui, em que você coloca todas as possibilidades de gametas do pai, todas as possibilidades de gametas da mãe, tá? E você obtém um quadrinho. E aí, se você tem, por exemplo, 2 com a característica de interesse, é metade. Ou se você tem apenas um com a característica de interesse, a gente tem só um. Uma coisa importante da gente saber, como é que a gente vai saber se uma característica é recessiva ou dominante? Né? Se um organismo, por exemplo, que é dominante, a característica recessiva, ela desaparece na primeira geração, quando você cruza com um indivíduo que é duplo dominante, tá? Pesão, homozigoto predominante. E como é que eu sei se esse cara aqui, que tem o fenótipo dominante, como é que eu sei qual que é o genótipo dele? Eu não conheço o genótipo dele. Então, ele pode ser pesão ou pesão pezinho, certo? O que eu faço aqui? Então, eu vou cruzar ele com o recessivo. Porque o recessivo, se ele for pesão, qual que é o meu esperado? Todos os descendentes são dominantes, tem um fenótipo dominante. E se ele for pesão, pezinho, todos os descendentes vão ter, metade dos descendentes vão ter o fenótipo dominante, metade vão ter o fenótipo recessivo. Porque agora ele tem um pezinho aqui que ele pode doar para alguns dos filhos dele. Quando eu faço um cruzamento teste, por exemplo, então quando toda descendência for roxa, eu sei que esse cara aqui é duplo dominante, ele é um homozigoto dominante. Se eu tenho metade, ele é um heterozigoto. A gente tem alguns casos especiais de dominância que a gente vai ver, tá? Por exemplo, quando existe dominância incompleta. Bom, o que acontece com a dominância incompleta? O heterozigoto ele vai ter um fenótipo intermediário entre o dominante e o recessivo, tá? É o caso dessas flores aqui, que são chamadas de maravilha. Então, você tem flores vermelhas, quando você tem esse alelo vermelho, e flores brancas, quando você tem esse alelo branco. Só que você tem que ter os dois alelos brancos para ver o branco e os dois alelos vermelhos para ver o vermelho. E o que acontece com o heterozigoto? O heterozigoto tem um alelo vermelho e um alelo branco, tá? Esse alelo vermelho sozinho, ele não é suficiente para a gente observar o fenótipo dominante, a flor vermelha. Ele não consegue produzir pigmento suficiente para a flor ficar completamente vermelha. Ela vai ficar um tom intermediário, que nesse caso é rosa. E aí, o que acontece se eu pegar flores rosa e cruzar elas entre si? Eu vou ter esse quadrinho aqui, ó. Um alelo vermelho, um alelo branco. Um alelo vermelho, um alelo branco. Aquela flor que recebeu os dois alelos vermelhos, ela é vermelha. A que recebeu os dois alelos brancos, ela é branca. E os heterozigotos? Vão ser rosa. Só que eu posso receber um vermelho do pai e um branco da mãe, ou um vermelho da mãe e um branco do pai. Então, eu tenho que somar essas duas possibilidades aqui. Que vai ser 1/4 com 1/4 que meio, tá? Então, a gente vai ter uma proporção de 1 para 2 para 1. Um vermelho para 2 rosas para um branco. Ok? Outra coisa estranha que pode acontecer é um processo chamado codominância, em que os dois alelos se manifestam. E a gente vê isso dentro do nosso sistema sanguíneo, o sistema ABO. Sabe aquele tipo sanguíneo, tipo A, tipo B ou tipo O? Tem o mais e o menos também, A positivo e A negativo, mas isso é um outro sistema com dominância simples, em que o positivo é dominante sobre o negativo. Quando a gente olha para as letras A, B e O, o que acontece? A gente tem um sistema duplo, um sistema de codominância entre o A e o B e recessividade do O, tá?
Por quê? Porque a gente tem um carboidrato que vai aparecer na superfície das hemácias. Se eu tenho o alelo A, eu apresento carboidrato tipo A. Se eu tenho o alelo B, eu apresento carboidrato tipo B. Se eu não tenho nenhum dos dois, eu tenho um alelo que não codifica para nenhum dos dois, eu não apresento nenhum carboidrato de membrana. Só que para eu não ter nenhum, eu não posso ter nem o A, nem o B. Eu tenho que ter esse nenhum 2 vezes. Então, ele é recessivo, tá? Já, se eu tiver recebido um alelo A da minha mãe e um alelo B do meu pai, eu sou AB. Eu apresento os dois carboidratos na superfície de membrana, tá? Os dois genes se manifestam. A gente tem um sistema chamado ABO, em que você pode ser A, B, AB ou O, tá? O O é aquele indivíduo que não apresenta nenhum carboidrato na membrana, e a gente vai trabalhar melhor herança de sanguínea depois, tá? Mas entre o A e o B, eu posso ser tanto A, só B ou AB. Quem é só A, por exemplo, eu sou A positivo. Eu posso tanto ser heterozigoto para o A, quanto homozigoto para o A. Tá? Então, eu posso ser AI ou AA. Azão izinho ou azão. O que eu não posso é ter um B, porque senão eu manifestaria esse B. E como é que eu sei qual é o tipo sanguíneo? Eu tenho um teste que é feito, que é uma das nossas expectativas de aula prática, tá? Outra coisa interessante em pensar é que você tem alguns tipos de herança que são delimitados por um único gene, como é o caso da cor das flores nas ervilhas. E outros tipos de herança que são dados por vários genes diferentes, que estão em lugares diferentes no genoma, em cromossomos diferentes, mas que têm efeitos aditivos. O melhor exemplo de efeito aditivo é a cor de pele, mas a gente tem vários outros exemplos, como, por exemplo, altura ou produção de leite em vacas, tá? Você tem uma característica que ela pode variar desde a pele muito clara até a pele muito escura. E o que vai fazer isso? Você tem vários genes, cada dupla de bolinhas dessa daqui, ó, representa uma posição diferente no genoma, um gene diferente. E você tem uma bolinha que você recebeu da mãe e uma bolinha que você recebeu do pai, tá? Você pode, então, apresentar nenhum gene para produção de melanina na pele, que é essa coisa que dá cor na pele. Você pode ter a pele muito clara. Ou você pode apresentar 6 alelos para a produção de melanina. E cada um deles vai ter um efeito aditivo. Então, tanto faz se você tem um nessa posição ou nessa posição, a cor é a mesma. O efeito é o mesmo. O que conta é quantos alelos você tem na somatória total. É isso que faz com que a gente consiga ter uma variação de cor muito grande entre filhos dos mesmos pais, tá? Eu vou passar agora alguns exercícios para vocês que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Junto comigo. Aí vocês pausam aí o vídeo e tentam resolver o exercício e eu vou resolver em seguida junto com vocês. Só alguns, outros eu vou pôr para vocês na segunda-feira que vem, ok? Então, aqui eu tenho uma lista de exercícios. Vamos olhar esse primeiro exercício aqui, que é um exercício bem simples. Uma espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos, tá? Um só. Nessas plantas, plantas de flores vermelhas, quando cruzadas com plantas de flores brancas, produzem plantas de flores cor-de-rosa. Do resultado de cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa, vão se resultar plantas como? Então, a gente tem aqui uma planta que vai ter um alelo para cor vermelha e um alelo para cor branca, tá? Que eu escolhi A. Vermelha e um alelo para cor branca, beleza. Plantas vermelhas cruzadas com plantas brancas vão produzir plantas cor-de-rosa. Então, esse tipo de genótipo aqui era uma planta rosa. É meio difícil escrever com isso aqui. Bom, beleza. Então, se eu cruzar uma planta vermelha com uma planta
branca. O que está acontecendo aqui? Então, essa daqui tá dando o alelo do vermelho para todo mundo. E essa daqui também. E essa daqui tá dando o alelo do branco para todo mundo, tá? Então, todo mundo é 100% rosa. Legal. E se eu cruzar plantas rosa? Então, eu sei que a planta rosa, ela vai ter um alelo V e um alelo branco. Branco, certo? Mas as duas plantas são rosa. Então, essa daqui também tem um alelo V e um alelo B. Legal. Como é que vai ficar a distribuição disso? Essa vai dar o V pra cá e o V pra cá, tá? E o B pra cá e o B pra cá. Legal. E essa daqui vai dar o V pra cá e o V pra cá. E o B pra cá e o B pra cá. Então, esses são os filhos, tá? O que a gente observa? A gente vai observar que a gente vai ter uma aqui, que é vermelha. Uma que é branca. E duas que são rosa. Porque aqui tanto faz se você tem o V primeiro, você recebeu o V da mãe ou o V do pai, tá? Se você recebeu um V e um B, não importa de quem você recebeu, você vai ser rosa. No caso, a planta vai ser rosa, tá bom? Então, vamos olhar aqui para a questão 2. A anemia falciforme é uma doença genética autossômica recessiva, caracterizada pela presença de hemácias em forma de foice e deficiência no transporte de gases, oxigênio, principalmente, tá? O alelo responsável por essa condição é o HbS, hemoglobina S, que codifica a forma S da hemoglobina, tá? Sabe-se que indivíduos heterozigotos para o HbS não têm sintomas de anemia falciforme e apresentam uma chance 76% maior de sobreviver à malária do que de indivíduos homozigotos para o alelo normal, tá? O HbA. Algumas regiões da África apresentam alta prevalência, então grande quantidade de malária, e acredita-se que essa condição tem influenciado a frequência desse alelo por seleção natural, tá? Nessas áreas. Perguntar, o que ocorre com a frequência do alelo HbS nas áreas com alta incidência de malária e por quê? Para responder essas perguntas aqui, vocês têm que lembrar de evolução, tá, gente? Então, de seleção natural. Então, para responder isso, tem que falar sobre seleção natural, tem que falar sobre... É uma seleção que ela vai manter o heterozigoto, né? É uma seleção estabilizadora. Ela não vai ir em nenhuma direção específica, então não vai em direção de uma característica ou da outra. E ela acaba, então, portanto, mantendo os dois alelos na população, tá? Por quê? O heredograma a seguir se refere a uma família com caso de anemia falciforme. Qual é a probabilidade de o casal em questão ter outro filho com anemia falciforme? Então, você tem aqui o pai, a mãe e uma série de filhos, tá? Então, a gente tá repetindo aqui aquele heredograma lá. Então, a gente tem aqui um filho, uma filha, outro filho, outra filha e outro filho, tá? E de todos aqui, o único a apresentar a característica é esse aqui. Legal. Ele tem anemia falciforme. A gente sabe que para você ter anemia falciforme, você tem que ser homozigoto para o HbS. Então, ele vai ter, com certeza, HbS, HbS. Ou eu posso simplificar por SS, ok? E o outro alelo é o HbA, certo? Então, é o A.
Como os pais são normais, todo mundo que é normal, eu posso assumir que tem pelo menos um alelo A, certo? Então, esse aqui tem A, esse aqui tem A, esse aqui tem A e esse aqui tem A. Esses 4 filhos, eu não consigo dizer como é que é o genótipo deles completo. Só se mais pra frente eles tiverem filhos e um dos filhos, por exemplo, tiver anemia falciforme. Aí eu consigo saber. Mas os pais eu consigo saber, porque se esse cara aqui tem 2 S, quer dizer que ele recebeu um S da mãe e um S do pai. Ok? Legal. Então, eu sei que o pai é a S e a mãe é a S. Aí, com isso, eu consigo calcular as probabilidades deles terem os filhos, né? Então, aqui, se ele doar o A e ela doar o A, a gente tá aqui. Se ele doar o A e ela doar o S aqui. Se ela doar o A e ele doar o S aqui. E se os dois doarem o S aqui, tá? Isso me faz ter uma chance de 1 em 4 de ter um filho com anemia falciforme, tá? E notem que nessa questão aí, a pergunta é filho ou filha, tá? Então, tanto faz. Agora, se perguntarem uma menina especificamente, qual que é a chance de ter uma menina? Seria 1/2. Como eu quero as duas coisas, eu tenho que multiplicar uma pela outra, tá? No caso aqui, é só um filho ou filha. Então, qual que é a chance? 1/4. E qual que é a chance do filho ser heterozigoto com essa característica? Tem que somar essa com essa, que vai dar meio, tá? Então, olhando aí para a questão 3. No heredograma a seguir, a menina 2-1 tem uma doença determinada pela homozigose, 2-1, essa daqui, ó, tá? Quando um alelo mutante de gene localizado num autossomo, então não é um cromossomo sexual, a probabilidade de seu irmão 2-2, que é normal, possui esse alelo mutante, é D. Aí a gente vai ter que olhar para os genótipos de todo mundo, tá bom? Então, aqui olhando para essa família agora, eu sei que é um alelo mutante recessivo, tá? Porque ele tem que estar em homozigose para se manifestar. Vou chamar de Azinho, ok? Então, essa menina aqui tem os 2 Azinhos. O irmão dela é normal, a mãe dela é normal e o pai é normal. Então, no mínimo, um Azão eles têm. Só que ela tem 2 Azinhos. Então, significa que ela recebeu um Azinho da mãe e um Azinho do pai. Sabendo o genótipo dos pais, eu consigo calcular a chance desse filho ter esse alelo, tá? Se fosse qualquer outro filho que eu ainda não conheço, tá? Qual que é a chance de ter o alelo com problema? Então, eu teria que somar esse, certo? Mas eu já sei que ele é normal, então eu não preciso levar em consideração esse aqui, porque eu já sei que ele é normal. Então, para eu saber a probabilidade que me interessa dele ter o alelo, eu preciso olhar para estes 2 aqui num universo de 3. Então, é 2 em 3, tá? 2 em 3, porque esse aqui eu já sei que ele não tem. Então, eu já sei que ele não é homozigoto recessivo. Ele tem ou esse caso, tá? Então, chance 2/3. Eu vou colocar os outros exercícios para vocês, essa lista, e eu gostaria que vocês tentassem fazer. E aí, depois que vocês tentarem fazer, aí eu vou fazer um vídeo resolvendo os exercícios para vocês. Mas aí eu quero ter uma ideia de quantos vocês conseguiram acertar, quantos vocês não conseguiram acertar. Então, na próxima segunda-feira eu vou liberar uma lista de exercícios pelo Google Forms. E aí, por lá, eu consigo saber como é que vocês estão indo, se vocês estão conseguindo fazer ou não, tá? Boa semana pra vocês. Até o próximo vídeo.